Olá, eu me chamo Saulo Albert, sou mestrando no programa de pós-graduação em Memória, Linguagem e Sociedade da UESB e, com auxílio da CAPES e sob a orientação da professora doutora Edvânia Gomes da Silva, apresentarei este trabalho intitulado Cortina de Fumaça, Reacionarismos em Relação sobre a Memória da Pureza. O reacionarismo, como movimento em prol da restauração de uma ordem política perdida, materializou-se em políticas de governo durante a gestão do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Na área ambiental, esse fenômeno reverberou no sucateamento de órgãos públicos, afetando políticas ambientais. Em paralelo, um movimento de conservadorismo sexual levou ao desenvolvimento de políticas públicas como a Política Nacional de Prevenção ao Risco da Atividade Sexual Precoce, ecoando enunciados evangélicos de pureza sexual juvenil. Optamos, então, por estudar as temáticas do antiambientalismo e da pureza sexual conjuntamente devido à relação entre ambas sob um reacionarismo político poder indicar um mesmo discurso que as abarque. Por isso, objetivamos verificar se há uma relação entre esses enunciados e se isso pode indicar a existência de um discurso. Metodologicamente, utilizamos a análise do discurso como proposta por Foucault, a qual trata de apreender a singularidade do acontecimento e as relações entre os enunciados. Também empregamos o conceito operacional Foucaultiano domínio de memória para analisar o conflito sociopolítico referente a uma memória da pureza e associado às redes de saber-poder. Além disso, em uma conferência realizada na cidade de Toronto, em 1982, Foucault afirmou que em todas as sociedades existem técnicas voltadas ao alcance da pureza, o que nos aparece como indício, a partir do auxílio do método indiciário, da existência de um discurso da pureza. Um dos conflitos resultantes da contrariedade ao regime de verdade pode ser ilustrado pela extrema-direita, que reconfigura alguns dos traços associados às experiências do nazifascismo, como nacionalismo, defesa de valores e instituições tradicionais, intolerância e diversidade cultural e sexual e violência em nome da defesa de uma comunidade considerada superior, tratando-se da defesa de enunciados referentes a uma memória da pureza. Contemporaneamente, essa memória é reconfigurada em múltiplas vertentes. Uma delas, o tradicionalismo, ecoada no Brasil por Olavo de Carvalho, pode ser analisada através do seu best-seller, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. De acordo com esse escrito, os direitistas teriam superioridade moral devido aos seus modelos de conduta provenientes de exemplos religiosos e tradicionais. A partir dessa luta em prol de uma outra ordem do discurso e com apoio de Olavo de Carvalho, a produtora Brasil Paralelo produz alguns documentários de grande popularidade criticando a ciência pós-iluminista em defesa de uma episteme medieval e teocêntrica. No documentário Cortina de Fumaça, a Brasil Paralelo defende que o ambientalismo não seria mais um movimento científico, tratando-se de uma conspiração política internacional para desqualificar o agronegócio brasileiro ao mentir na defesa de que a Amazônia estaria sofrendo um severo desmatamento. Um dos defensores da Brasil Paralelo, que afirma ser ela uma das melhores produtoras de conteúdo do Brasil, é o pastor Nelson Júnior, líder da campanha de pureza sexual juvenil de grande sucesso midiático Eu Escolhi Esperar, projeto que afirma resgatar valores e princípios eternos para ajudar os jovens a serem puros em um mundo tão sujo e que resultou em projetos de lei também nomeados Eu Escolhi Esperar em diferentes cidades do país. A Eu Escolhi Esperar, contudo, não é um acontecimento isolado, mas sim um extrato de acontecimento discursivo que ecoa outra experiência similar, a campanha True Love Waits, resultante de um movimento fundamentalista na Convenção Batista do Sul, atrelado à aproximação entre evangélicos e o Partido Republicano nos Estados Unidos. Essa campanha política, midiática e religiosa reconfigurou uma memória da pureza que essa mesma convenção defendeu ao decorrer da sua história, na forma de outros enunciados a ela relacionados, como a luta a favor de uma pretensa pureza racial. Em meio a essa dispersão de enunciados relacionados a movimentos religiosos e conservadores, encontramos como principal regularidade a valorização de uma memória da pureza, que se configura de maneiras diversas em função das condições de possibilidade e que nos indicam a existência de um discurso da pureza. Em meio a essas lutas, na tentativa de subverter o regime de verdade, as condições de possibilidade do presente não são as mesmas do passado e, por isso, ordens do discurso anteriormente vigentes, abarcando com avais a épocas científicos, modalidades de pureza ecoadas de uma pastoral cristã, não conseguem ter validade no presente do mesmo modo, perante outro regime de verdade, sem que haja reconfiguração e descontinuidade. A existência de um discurso da pureza reverbera, então, em diferentes enunciados, como o da pureza sexual, relacionados por um reacionarismo cuja luta atinge também o movimento ambientalista, pois, como essa memória da pureza abarca um anti-ambientalismo, grupos políticos e religiosos contrários ao regime de verdade negam as explicações da ciência sobre os desastres ambientais, devido à defesa de uma memória que diz respeito também à manutenção dos seus privilégios. É isso. Muito obrigado por assistir.